Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a admoestar-lhes: esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. Diga comigo: o sinal do profeta Jonas. Diga: o sinal do profeta Jonas. Durante muitos dias eu agradeci a Deus por terem cada vez menos poucos Jonas. Ah, meu Deus, obrigado, porque os Jonas são cada vez menos. Porque o Senhor tem dado graça. Mulher, o Senhor tem dado graça, o Senhor tem trazido da igreja e tal. Mas quando eu vou meditar corretamente na palavra, eu descubro, pode colocar no chão. Eu descubro que não era uma oração sábia, não era um agradecimento sábio. Porque Jonas, a gente sempre olha para Jonas como aquele homem que fugiu do que Deus tinha para ele. Só que eu tenho entendido que Deus, ele não olha para as nossas falhas. Deus não tem um caderno para anotar as suas falhas. Deus tem um caderno para anotar os seus acertos. Falhou, e Deus fala: não, deixa de lado, anota não. Acertou. Então Deus não olha para Jonas, olha assim: Jonas, você fugiu do que eu tinha para você, você vai... Jonas, obrigado por ter ido, Jonas. Obrigado por ter ouvido o meu chamado. Obrigado por ter exposto as suas fragilidades diante de mim, por ter me dado a oportunidade de corrigir cada uma delas. Passaram-se muitos tempos e meu Deus, o Senhor fala assim claramente: um sinal é dado para essa geração. A geração perversa pede um sinal miraculoso, um cego andando, um coxo andando, um cego vendo maravilhas acontecendo. O Senhor Jesus falou: olha, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E nós sempre olhamos para Jonas como aquela pessoa que passou 3 dias no ventre do peixe e que de fato era um sinal miraculoso da volta de Jesus, da vida de Jesus, tá certo? Mas não é assim. Não é assim, tá certo? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento tem a sua narrativa iniciada com uma mensagem negativa da vontade de Deus. Ele negou a vontade de Deus. E eu entendo que nem sempre nós obedecemos de primeiro. Qual o problema? Deus, ele é um Deus de segunda chance. Quando Deus me chamou para o ministério, eu não obedeci de primeiro. Mas por que eu não obedeci de primeiro? Porque eu nem entendi a mensagem. Demorou um tempo para eu processar aquilo ali. Quando eu entendi, foi fácil obedecer, mas então demorou um tempo, certo? E Deus, mesmo assim, não desistiu de mim, não deixou de me chamar, não deixou de me amar, não deixou de revelar a sua palavra, não deixou de cuidar de mim, certo? Então, um dos sinais mais impactantes, mais miraculosos de Jonas, claro que foi ele ter passado 3 dias no ventre do peixe, do peixe, tá certo? Mas essa história do Jonas no peixe, no ventre do grande peixe, é uma história que qualquer criancinha sabe. Eles são experts em contar, até cantam, tá certo? Mas o sinal de Jonas que eu quero que você entenda hoje à noite é um sinal de pessoas que olham para o que Jonas fez e deixam com que a palavra saia da letra e se transforme numa seta que atinja completamente seu coração, atinja cheio seus corações, tá certo? Fazendo não apenas entender a história de Jonas, mas seguir o seu exemplo, tá certo? Então, Jonas, ele ouviu a voz de Deus, não seguiu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus novamente, seguiu a voz de Deus e fez algo tremendo, tá certo? Qual foi esse algo tremendo que Jonas fez? Jonas pregou uma mensagem tão poderosa, tão eficaz,
e foi capaz de salvar toda uma cidade. Você entende o que entende? Jonas, ele não chegou, eu vou fazer uma campanha evangelística aqui e vou embora. Não. O que Jonas carregava no seu coração, o amor que ele tinha pelo Senhor, foi tão profundo ao ponto de salvar toda uma cidade. E quando eu olho dessa maneira, eu falo, Senhor, eu não te amo. Verdade, eu não te amo. Porque Fortaleza tem altos índices de criminalidade. Fortaleza é uma cidade violenta. Fortaleza tem domínio de turismo sexual. Fortaleza tem coisas que não condizem como sendo uma cidade que tem um profeta Jonas andando em suas ruas. Aí quando eu olho dessa maneira, eu falo, Deus, me perdoe, eu orei errado. Mande mais Jonas. Mande mais Jonas. Jonas que carreguem algo no seu coração capaz de transformar toda uma cidade. Então, que mensagem foi essa que Jonas pregou e que nós também precisamos pregar? Que nós também precisamos... eu não ganho nem minha família. Eu não ganho nem meus vizinhos. Eu não ganho nem... Ninguém sabe nem que eu sou crente onde eu moro. No meu prédio, na casa. Gente, então... é melhor ser Jonas. Porque significa que nós não carregamos o que Jonas carregava. Nós não nutrimos o nosso coração com a mesma intensidade de amor que Jonas tinha. Porque nós não transformamos Fortaleza. Falei para o João, o evangelista, João, cadê os discípulos? Desculpa, não tem desculpas. Tinha um discípulo para vir, não veio. Cadê o Jonas que está em você? Sério. Essas coisas ardem o meu coração cotidianamente. Cotidianamente. Enquanto não houver uma multidão, eu não vou me cansar. Se eu morrer, essa multidão não tiver chegado, a última mensagem que eu vou pregar vai ser de que nós precisamos ganhar a multidão. Eu não vou desistir desse chamado. Eu não vou abandonar esse chamado. Sim, aquilo que ardia no coração de Jonas, precisa também arder no nosso coração. E Deus tem levantado, eu creio que hoje à noite Deus te trouxe aqui para Deus levantar você com uma mensagem poderosa. Deus precisa de pregadores do Evangelho. Deus não precisa de pessoas que assistem o Evangelho ser pregado. Deus não precisa de pessoas que... Aqui na igreja, para tocar na igreja, tem que ter célula. Rapaz, tem até um rapaz que é do louvor, a gente vai tirar porque não tem célula, não faz devocional, não participa da escola de líderes, então não perdendo tempo. Tocar Azaf é a coisa menos importante. Tem que estar preocupado com vidas, com almas. O nosso tempo está acabando, queridos. O nosso tempo está acabando. Você vê o movimento ali na Rússia, a guerra se estendendo para a Europa, a Rússia fazendo aliança com a China, e você aqui tranquilo, olhando os gols do Fortaleza, do Ceará, Diga misericórdia. Diga misericórdia. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de nós. Sabe o que Jonas carregava que nós não carregamos? O que ardia no coração de Jonas que não arde no nosso? Os maiores líderes do mundo em termos financeiros são os judeus. Porque os judeus vivem em constante guerra. Os líderes de grandes empresas são líderes vindos principalmente do exército de Israel, porque vivem em constante guerra, não tem tempo de descansar, não tem tempo de relaxar. Quando o Senhor chamou, escolhe homens para a batalha. Gideão trocou a trombeta, vieram ali muitas pessoas. O Senhor falou: tem muita gente. Eu vou fazer isso entender. Tem muita gente que não está compromissada com o resultado. Vai só querer tirar uma foto,
postar na rede social. Fala o seguinte: pede para voltar para casa. Quem não tem compromisso, quem tem empresa para tocar, quem tem marido e mulher para tocar, quem tem filho para criar, pede para voltar. Volta. Voltaram quase todos. De 32 mil ficaram 10 mil. O Senhor falou: ainda é muito, ainda tem muita gente que não tem compromisso com esse negócio. Volta. Olha o que eu vou falar para você. O Senhor deu um sinal. Leva eles para tomarem água. Aqueles que chegar na água. Ah, que água boa. Refrigério. Oh, meu Deus, que água boa. Oh, água boa. Manda voltar. Aqueles chegaram na água e beber igual um cão. Leva para a batalha. Eu quero que você entenda que Deus tem te levantado nessa noite, você como profeta Jonas, para ter uma mensagem que impacte profundamente a nossa geração, para mudar completamente a nossa visão, para mudar completamente essa igreja, para mudar completamente a nossa vida. Romanos 1,16 diz o seguinte: porquanto o apóstolo Paulo pregando, dizendo: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Por dois momentos o Senhor fala sobre vergonha. Quando ele chamou os discípulos, falou: olha, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu não vou apresentá-lo diante de Deus. É uma vergonha para quem é discípulo. A segunda vergonha que o Senhor fala, que o apóstolo Paulo quem fala, ele diz o seguinte: olha, independentemente de eu ser ou não um discípulo nominado, de eu ser ou não um pastor, de eu ser ou não um líder, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Nós muitas vezes nos envergonhamos desse evangelho, mas é o evangelho que nos transforma profundamente. Nós nos envergonhamos dele, porque se nós não tivéssemos vergonha desse evangelho, atrás de cada um de nós tinha uma multidão de discípulos. Porque aquilo que nos mudou profundamente vai mudar completamente a vida de outras pessoas. Se nós não nos envergonhássemos do evangelho, Fortaleza não era uma cidade tão violenta como de fato é. Se nós não nos envergonhássemos do evangelho, nós não teríamos tantas pessoas perdidas, tanta prostituição, tanto aborto, tantos bares cheios. Bote a mãozinha na sua cabeça, de verdade. Diga: Deus, eu quero não me envergonhar do teu evangelho. Embora essa vergonha não seja tão explícita, mas dentro de mim eu ainda sou tímido. E a tua palavra diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Diga: Deus, eu quero herdar o teu reino. Diga: Deus, eu quero participar do teu reino. Diga: Deus, eu não quero me envergonhar do evangelho, porque ele me transformou completamente. Quem foi transformado? Uma salva de palmas, Senhor. Uma salva de palmas, com júbilo, com alegria. Saúde ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Senta um pouquinho, senta. Sabe qual foi a mensagem que Jonas pregou, que nós precisamos pregar? Primeiro, a mensagem que Jonas pregou, Jonas 3:2. Jonas 3:2. O que o Senhor diz? Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela é a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar.
assim no seu peitinho e diga: Deus, eu quero aprender a ouvir do Senhor a mensagem que o Senhor quer entregar para essa geração. Deus não falou para Jonas: Jonas, vai lá e fala qualquer coisa. Vai lá e... Deus falou para Jonas claramente, Deus falou para ele, disse: Jonas, vai lá e prega a mensagem que eu vou colocar na sua boca. Você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Sabe, uma das nossas maiores dificuldades que eu tenho observado é aprender a ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir do nosso modo, que Deus fale de coisas que nós queremos, mas do nosso modo. Mas uma das lições elementares desse processo é aprender a ouvir como o outro gosta de falar. Como que Deus fala? A voz de Deus, ela ecoa. Quando ela ecoa em nossos corações, ela nos muda completamente, querido. Completamente. Davi ouviu a voz de Deus e foi transformado de um pastor de ovelhas para o pastor de Israel. Sobre ele veio a voz. Quando a voz falou com ele compunha canções, conquistava territórios, destruía o inimigo, mantinha o reino, estabelecia levitas para a casa do Senhor, estava preocupado com a adoração. Davi não descansava, não retinha, ele não tirava a sua mão da obra do Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus e entregou completamente o seu Isaac, recebendo como prêmio a paternidade da fé. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, me dê o seu Isaac. Abraão ouviu, prontamente entregou Isaac. E o Senhor falou: agora eu sei que você me teme, porque você não me negaste o teu filho, o teu único filho. Moisés ouviu a voz de Deus e uma nação inteira foi libertada da escravidão. Então, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Para fazer aquilo que Ele quer que eu faça e falar aquilo que Ele quer que eu fale. A nossa mensagem não pode ser uma mensagem solta. Deuteronômio 28:2, lá nos finalzinhos, Moisés relatando a lei para o povo, ele diz o seguinte: olha, se ouvires a voz do Eterno, o teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito os filhos do vento do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E continua dizendo: bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos que advém de quem aprende a ouvir a voz de Deus. Ele começa dizendo o seguinte: olha, se ouvires a voz, significa que eu posso inclusive não ouvir a voz de Deus. Quem quer que bênçãos acompanhe? Você quer que bênçãos? Você quer que bênçãos acompanhe? Você quer que bênçãos acompanhe? Como é que acontece? Agora fica melhor. Vem cá. Como é que... Só para você entender. Como é que acontece? É o Guilherme. Geralmente, a vida do cristão que não ouve a voz de Deus é a seguinte. É Yuri, né, Yuri? Filho amado, vem cá, filho amado. Aqui tem, entenda, aqui tem as bênçãos, na frente aqui, bênçãos, pode tirar a mãozinha, filho amado, isso, 2 bênçãos maravilhosas, andando aqui, isso, pode ir andando, devagarzinho, e o Filho de Deus aqui, o homem crente, o Senhor me dá minha bênção, a bênção andando, anda a bênção, ele querendo a bênção e a bênção... Ele querendo a bênção e a bênção cada vez mais se distanciando dele. Por quê? Aqui rapidinho, pausa aqui. Porque não ouviu a voz de Deus. Salmo 23, Davi diz claramente: a bondade
bondade e a misericórdia me seguirão. Significa o quê? Significa que eles não é você que vai correr atrás das bênçãos. Fique para cá. Presta atenção. Aqui está Israel para entrar na terra prometida. E o Senhor fala claramente, olha, as bênçãos vão te acompanhar na cidade, vão te acompanhar no campo, vão te acompanhar com seus filhos, vão te acompanhar no trabalho, vão te acompanhar, eu vou simplificar em todas as áreas, você será conhecido como um homem que tem a bênção de Deus sobre você. Então a chave é você ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, as bênçãos vêm te acompanhando, as bênçãos querem te pegar. Corre, 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 as bênçãos te pegam. Pega, pega a bênção, pega a bênção. Pega ele, a bênção, pega ele a bênção, pega. As bênçãos acompanham. As bênçãos acompanham. As bênçãos acompanham. Não é para nós corrermos atrás de bênçãos. Eu tenho que procurar ouvir a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, as bênçãos me acompanham naturalmente. Agora, quando eu me nego de ouvir a voz de Deus, eu não tenho algo para derramar para essa geração. Por quê? Porque eu não ouço o que Deus tem me falado. Ora por mim. Estou com problema no meu trabalho. Ora por mim, tem algo acontecendo na minha casa, na minha família. Ora por mim, ora por mim. Oração é necessária? Claro que é. Vamos ficar em pé. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a orar. Jonas ouviu a voz de Deus. E o Senhor falou para Jonas: Jonas, vai lá e prega o que eu te mandar. A gente tem que aprender a orar, porque eu oro pedindo que Deus me abençoe, que Deus mude a minha vida, que Deus mude a minha sorte, quando de fato não é assim. Não é assim. A minha oração não pode ser uma oração de bênção, de portas abertas. Por quê? Porque as portas já estão abertas. A minha oração não precisa ser de cura, porque a cura já está disponível para a minha vida. A minha oração não precisa ser de libertação, porque a libertação já está disponível para a minha vida. A minha oração não precisa ser de pegar algo de Deus. Deus olha para Jesus, Yuri. Este é o meu filho amado. A mãe olha para Duda. Esta é a minha filha amada. Significa que o que ela pedir para você, aliás, o que você a vir necessitando, você vai se esforçar e vai pagar na faculdade, vai pagar a roupa. É ou não é? É uma relação de paternidade com Deus, é essa. Então, não é, Yuri. Deus olha para Jesus e fala: esse é meu filho amado. Jesus chegou diante da multidão com Lázaro morto. Jesus levanta a sua mão e diz: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou orando assim, para que eles entendam que o Senhor me ouve. Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu para fora porque não tinha nada que ele pedisse para Deus que Deus não faria, nada. Tudo que Jesus pedisse para Deus seria feito. A nossa oração não vai ser uma oração. A nossa oração não é oração. A nossa oração precisa ser uma oração de guerra. Oração de conquista. A porta está fechada. O que a Bíblia diz? Bate, 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 bate até que ela abra. A dificuldade veio. A gente precisa aprender a orar para manifestar o poder de Deus. Presta atenção. Entenda. Evangelista, por favor. Aqui tem uma dificuldade. É só um exemplo. O que a Bíblia diz?
É uma dificuldade chamada... Não, você tá no meio também, né? Calma. É uma dificuldade chamada diabo. Não você. Exemplo, diabo. Irmão, o diabo tá perseguindo a minha casa, minha família, tá me destruindo. Fica com cara de diabo, rapaz. Mal. Irmão, o diabo tá me perseguindo, não aguento. O que a Bíblia diz? Misericórdia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo. Vem. Resistir ao diabo. E ele vai fugir. Quem tem que fugir é o diabo, não é você. Quem é o perdedor é ele, não é você. Quem tem que largar é ele, não é você. Quem tem que fugir é ele, não é você. A nossa oração tem que ser uma oração de conquista, de determinação de território, de determinação de conquista no reino de Deus. Quem tem que sair é o diabo, quem tem que perder é ele e não nós. Jesus chamou a sua igreja, você agora foi promovido para a igreja. Jesus falou o seguinte, olha, as portas do inferno e igreja não podem prevalecer contra você. E nós, igreja, não carregamos a mensagem de Jonas no coração. Não ouvimos o que Deus tem falado para nós. Aí, você é a igreja. Eu sou o inferno. Mal. O território é meu, sai, é meu. Essas vidas são minhas. O que a Bíblia diz para você, igreja? O que a Bíblia diz? Que as portas do inferno não prevalecem contra você. Aqui está o inferno com todas as suas hostes. E você o que faz? Você é o inferno, foi regredido novamente para o inferno. Você é o inferno, vem contra a igreja, vem. Sai, capeta, sai em nome de Jesus, capeta, sai. Esse território é nosso, essas famílias são nossas, essa casa é nossa, essa vitória é nossa. A porta do inferno não prevalece contra a igreja. Diga no seu coração, não vai prevalecer. Deus tem te chamado para ser um Jonas dessa geração, para carregar algo que transforme profundamente. Pode sentar. O Senhor quer sempre falar algo que nos modifique completamente. Mateus 10:19 diz o seguinte: todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis fazer ou falar, pois naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem expressará através de vós. Bota a mãozinha na sua cabeça. Diga: meu Deus, eu preciso ter o Espírito de Deus sobre a minha vida, para eu ministrar aquilo que o Senhor quer falar. Bote a mãozinha no seu ouvido e diga: Deus, eu preciso que os meus ouvidos sejam abertos para ministrar aquilo que o Senhor quer falar. Sabe, as palavras dos homens, elas podem nos causar impactos, nos motivar, nos animar, mas é somente a palavra de Deus que pode nos transformar. E nossa boca precisa ser uma boca de Deus, nossos pés precisam ser dos pés de Deus, nossas mãos precisam ser as mãos de Deus, o nosso coração precisa ser o coração de Deus. Quem já viu Deus hoje? Quem já viu Deus hoje? Já viu? Aonde? Na palavra. Quem já viu Deus hoje? Já viu? Aonde?
não viu Deus hoje? Levanta a mão, levanta. Só eu? Levanta a mão, quem não viu? A pessoa que está do seu lado, ele é a imagem e semelhança de Deus. Olha como Deus é. Olha como Deus é. Cadê a Xerinha? Gruda ali, gruda nela, Xerinha, gruda. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Olha como Deus é. Deus é fit, né? Fitness. Nossos olhos precisam ser os olhos de Deus para essa geração. Quais são os entraves que nos levam a não ouvir a voz de Deus? Primeiro, ausência de tempo de qualidade. Não dedica tempo para ouvir a voz de Deus. Eu tenho entendido muito que em uma oração, eu tenho praticado isso já tem algum tempo. Numa oração eu falo muito pouco, eu ouço muito mais. Ausência de meditação em sua palavra, no que Deus diz. Deus às vezes me fala um texto, eu passo a semana toda ali meditando aquele texto. Tem tantos textos na Bíblia, não, eu prefiro um bife de vez em quando, né? Um bife uma vez por dia do que um boi o dia todo. Distância do seu coração ao coração de Deus. Deus quer algo, mas você quer outra coisa diferente. Ausência de sintonia ao que Deus quer, é outro problema. Certo? Então, Jonas, a mensagem que nós devemos pregar é uma mensagem que expressa principalmente aquilo que Deus quer dizer. Quando Isaías viu a presença de Deus, que a brasa veio e tocou nos seus lábios, ele dizia: ai de mim, eu sou um homem impuro, habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. O anjo veio, pegou mantenais, pegou uma brasa do altar, tocou nos lados de Isaías, falou: eu santifico a tua voz, santifica a tua palavra, santifica aquilo que você vai dizer. Santifica. Então, nossa mensagem que muda uma geração, ela precisa ser principalmente uma mensagem que vem de Deus. Segundo, Jonas 3:3. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela cidade, grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis-me aqui, eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. A segundo tipo de mensagem que eu preciso pregar é uma mensagem que fala do propósito de Deus. Você vai ser rico, você vai ser próspero. É pouco, muito pouco. A Bíblia diz que Jonas, ele chegou na cidade, e Jonas preparou uma tenda na cidade, aqui na cidade, estabeleceu na cidade e começou a fazer cultos. Com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4. Passaram-se 10 anos, Jonas tinha umas 50 pessoas. Foi assim? Sim ou não? O que Jonas fez? Jonas andou de rua em rua, de casa em casa, dizendo: olha, daqui a 40 dias o Senhor vai trazer uma destruição sobre Nínive. Daqui a 40 dias, batia na porta: ei, daqui a 40 dias Deus vai trazer uma destruição. De casa em casa, de rua em rua, de pessoa a pessoa. Daqui a 40 dias Deus vai trazer uma destruição nessa cidade. Tu entendeu? Daqui a 40 dias Deus vai trazer uma destruição. Daqui a 40 dias Deus vai vir. Daqui a 40 dias Deus tem me falado que Ele vai vir com justiça sobre a cidade. Daqui a 40 dias Deus vai vir. Jonas percorreu rua por rua, casa por casa, endereço por endereço, nas vielas, nas favelas, nos palácios, nos lugares pobres, nos lugares ricos, nos lugares de pessoas simples, de pessoas humildes, nos lugares de pessoas que eram abastadas financeiramente. Ele andou de casa em casa falando: olha, Deus vai trazer justiça. Você entendeu? Deus vai trazer justiça. Deus vai trazer justiça sobre você. Deus
vai trazer justiça sobre você. Aquela mensagem de justiça de Deus era algo que vinha e quebrantava as pessoas. Deus vai trazer justiça. Daqui a 40 dias Deus vai trazer destruição. Daqui a 40 dias Deus vai trazer justiça. 40 dias, se você não se arrepender, Deus vai vir e vai entrar com justiça daqui a 40 dias. Não vai demorar. Já tem 5 dias que eu estou ministrando. Só 40, 35 dias. Se você não mudar, se você não se arrepender, Deus vai vir e vai te pegar e vai te destruir. Deus vai agir completamente. Não vai demorar. Olha, não tem mais tempo para pensar. Jonas, ele pregava aquilo que ardia, mas Jonas não se estabeleceu. Ah, pastor, tudo bem, mas Jesus contou uma história. Ele contou que um homem saiu para conquistar um rei. E aquela história, ele contou aquela história quando ele estava indo para Jerusalém. A caminho de Jerusalém, depois que ele saiu de Jericó. Aliás, eu acho que ele contou na casa de Jairo em Jericó, na casa de Zaqueu em Jericó. Aquele homem deixou então pessoas para tomar de conta do seu rei e deu a ela capacidade para gerenciar 10, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquele homem foi, conquistou o seu reino. Quando chegou, chamou de 10, falou: cadê o que você fez com o que eu deixei com você? Senhor, eu trabalhei, eu fui de rua em rua, eu fui de cidade em cidade, eu anunciei o teu evangelho, eu fiz o que o Senhor pediu a todos os meus amigos, eu fiz célula, eu não me cansei, eu não me... Senhor, aqui está, o Senhor me deu 10, tome 20, o Senhor me deu 9, tome 18, o Senhor me deu 8, tome 17, o Senhor me deu quantos? 7, tome 14. Todos eles foram pagando e chegou num... Senhor, eu até tentei, mas... Porque assim, eu preferi esconder. Pega lá da caixa, pega lá da caixa, pega lá. Eu preferi esconder o que o Senhor tem. Pegou. Isso, eu preferi esconder o que o Senhor tinha dado. Porque eu sabia que o Senhor era mau, que o Senhor colhia onde eu não tinha plantado, que o Senhor era perverso. Aquele bom Senhor, que não era mau nem perverso, como é que vai dar o dele para os outros ser ruim? Não pode. Entende o que eu vou lhe falar? Tem pessoas no nosso meio que têm a capacidade, entre nós, de entender a Bíblia 10 vezes mais do que você tem falado para ela. Eu falo para ela uma mensagem, ela já explode no coração dela, várias mensagens. Tem pessoas entre nós que fala algo para ela, ela entende pouquinho, 2 vezes. Tem outros que entende uma vezinha, entende. Segunda-feira ele esquece, mas ele entendeu. Vou estar no culto aqui, mas ele entendeu. O Senhor falou: olha, servo mau. Você botou no seu coração dizendo que eu era mau. Então você me olhava como mau. E como você me via como mau, você não fez o que eu lhe pedi. Servo mau. Tira o que ele tem e dá para quem tem 10. Ou seja, não serve. Por quê? Porque se acomodou. Bote a mãozinha na sua cabeça, diga: o acômodo. Diga: eu não serei acomodado. 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 Presta atenção.
Quando nós deixamos o propósito de Deus, nós acabamos ministrando algo que causa impacto nas pessoas, mas não causam transformação nos corações. Há juízos estabelecidos, mas a misericórdia prepondera sobre o juízo, sobre a condenação. E só haverá de ser condenado quem efetivamente escolher ser condenado. Qual é então o propósito de Deus para a nossa vida? Como é que eu entendo? Colossenses 1:1. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A vontade de Deus é que nós cheguemos ao apostolado. Talvez você não entenda isso agora. A vontade de Deus é... Sofia, a vontade de Deus, Sofia, é que você seja a apóstola Sofia. Que essa geração seja impactada pelo que Ele vai colocar no seu coração. A vontade de Deus é que você arrebente essa geração com o amor dEle. Paulo disse, eu sou apóstolo de Cristo. Muitas vezes nós nos apequenamos frente àquilo que Deus tem para nós. A vontade de Deus é que nós cheguemos ao apostolado. O que é o apóstolo, pastor? Aquele que é enviado, que implementa uma visão mesmo no reino distante. Chega e estabelece territórios, marca a conquista, estabelece uma cultura do reino de Deus, muda a cultura daquela região. Segundo, 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que nós sejamos santos e distantes da imoralidade. Terceiro, a vontade de Deus é Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. A vontade de Deus é que você alcance plenamente aquilo que Ele tem prometido para a sua vida, a promessa dEle. Quarto, 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus é que nós permaneçamos para sempre. Quinto, 1 Pedro 2,15. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Ou seja, a vontade de Deus é que nós tapemos a boca à ignorância dos homens que são insensatos. Ou seja, um insensato fala com você. E o insensato, não tendo com quem conversar, ele não fala nada. Sexto, a vontade de Deus é que, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, aqui na minha casa, na minha família, onde eu estou, em todos os lugares, que os homens sejam salvos completamente e que todos eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus. E Jonas, ele entrou em Nínive proclamando a vontade de Deus para aquela geração. Veja só, Jonas, ele entrou, ele caminhou e ele proclamou. Ninguém conquista um território sem entrar naquele território. Eu estava lembrando esses dias, né, filha? Teve uma época que Deus nos fazia caminhar lá do Farias Brito. Nós morávamos aqui próximo à igreja, na Barão de Aracati. Deus nos fazia caminhar lá do Farias Brito até a Barão de Aracati. Dá uns 5 quilômetros mais ou menos. 3, 5, por aí. Nós caminhávamos no sol quente. Nessa época nós estávamos sem carro.
E estava um negócio bem difícil mesmo. Não tinha dinheiro para o Uber nem para o ônibus. A gente, não tem problema não, vamos andando. Só que enquanto nós andávamos, nós não murmurávamos. Nós dizíamos: Senhor, o Senhor vai nos entregar essa cidade. O Senhor vai nos entregar essa cidade. Ou seja, você não conquista se você não entrar. Jesus deu uma estratégia de guerra tremenda. Jesus falou o seguinte: se você quer vencer um valente, você entra na casa dele, você primeiro amarra aquele valente. Ninguém conquista algo se não entrar. Tem que entrar. Tem que andar. Por que a célula não cresce, pastor? Você está igual o discípulo aqui, sentado, esperando. Senhor, manda o discípulo, Senhor, manda o discípulo. Está errado! Não é Deus que tem que mandar, é você que tem que buscar. Estejam eles onde estiverem. Deus vai te cobrar. Senhor, eu coloquei a cadeira e esperei vir. Está errado. Andar. Jonas andou. Jonas proclamou. Diga: na minha boca existe uma proclamação da palavra de Deus. Diga: Deus tem me chamado para proclamar. Diga: para proclamar a sua verdade. Diga: a minha boca é uma boca de proclamador da vontade de Deus. Terceiro, eu quero orar com você. Que tipo de mensagem Jonas pregou? Jonas 3,6. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não haveis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e de lamento, tanto as pessoas como os animais. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda a sua atitude violenta. Talvez Deus volte a sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Terceiro, a mensagem de Jonas tem que ser uma mensagem que influencie os cabeças, os líderes, quem tem poder de decidir. Nós participávamos de uma associação e nós fazíamos eventos na Índia, uma associação cristã. E quando nós nos reuníamos na Índia com um evento, quem vinha lá naquela reunião? Vinha o primeiro-ministro, vinham os governadores, os prefeitos, vinham pessoas, os grandes empresários, vinham para aquela reunião e lá eles ouviam falar de Jesus. Paralelo a nós, que os missionários que iam no campo, iam pregando ali nas comunidades, nos guetos, nos locais mais ermos. Nós alcançávamos diretamente as cabeças. Nós íamos em quem tinha poder de decidir. Uma pergunta que você sempre deve fazer é o seguinte: quem é que manda nesse território? Verdade. Ah, que é o comando X, comando Y. Que bom que está dividido em comando, né? Agora você sabe quem é que manda. Está declarado guerra. Está declarado guerra. E o mal não vai prevalecer sobre essa cidade. Está declarado guerra e o mal não vai prevalecer sobre esse estado. A nossa guerra não é com arma, não é com fogo, não é com arma de homem. A nossa guerra é espiritual. Nós usamos as armas espirituais que desfaçam e transformam o mais vivo pecador numa nova criatura. Está declarado guerra. Quem é que manda nesse território? É nele que você deve atingir. É o cabeça. Quando nossas conquistas deixam de ser somente periféricas e passam a ser do cabeça, nossos resultados tendem a ser maiores. Quando o rei soube do que estava acontecendo, ele decretou: nós precisamos alcançar pessoas que decretam. Vamos ficar em pé. Precisamos alcançar pessoas que decretam, que mudem territórios. Estávamos jantando com um casal essa semana, 2 casais. E ele dizendo: pastor, na nossa cidade não houve
Não houve fechamento de igreja no coronavírus, na pandemia. Foram mantidos os protocolos sanitários, mas as igrejas não foram fechadas. Aliás, os crentes foram convocados para orar porque nós estávamos numa tremenda guerra. E ele dizia para nós, o prefeito da cidade nos chamava e dizia: o que nós vamos fazer agora? Ao contrário do nosso estado, da nossa região, nós trancamos as igrejas, ficamos sem cultuar, ficamos sem celebrar, ficamos distantes, ficamos sem um tempo de oração juntos, mesmo que com os protocolos todos fechou, lacrou. Em nossa cidade, per capitamente, teve mais mortos que na cidade dele. O que é isso? A gente precisa atingir quem manda no território, quem tem poder de decisão, quem tem poder de influência, tá certo? Jesus, ele não atingiu diretamente o rei e o imperador, mas ele formou pessoas que aprenderam a decretar decretos em menores escalas. E quando aqueles decretos em menores escalas foram sendo colocados em práticas, Deus então elevou o conhecimento, elevou o grau de conhecimento, até que um dia aqueles pequenos cristãos começaram a declarar em toda Roma, e o rei soube, o imperador soube de Roma, ele soube, e ele então fez um decreto dizendo: a partir de hoje Roma será uma nação totalmente cristã. Ele trouxe o evangelho para dentro, o diabo entrou e modificou, mas o cabeça foi atingido, o evangelho foi expandido e chegou até os nossos dias. Por quê? Porque atingiu quem mandava. Esses meninos, vocês não estão sendo treinados para serem quaisquer. Vocês estão sendo treinados para assumir posições de comando nessa cidade, nesse estado. Vocês estão sendo treinados para ser os desembargadores desse estado, entendeu, doutora? Não é para ser uma advogadazinha de porta de cadeia, não. Não é para estar liberando um presinho, não, para ter o poder de assinar. Não, nós não estamos treinando vocês para serem quaisquer pessoas, mas para dominar, para decretar. O evangelho precisa nos mudar completamente, e se ele não mudar completamente a minha vida, eu não descobri o que é o evangelho, porque o evangelho me transforma completamente. Mudança completa. Muitas vezes o diabo se levantou para fechar essa igreja. Por que não fechou? Porque aqui nós estávamos decretando. Agora estamos decretando em Natal, estamos decretando lá no Morumbi, estamos decretando no Zé Valdo, vamos decretar em Messejanos, vamos decretar lá no Eusébio, vamos decretar, lançar decretos, mudar situações, mudar localidades, mudar tudo pelo poder do nome de Jesus. Jonas, ele mirou em quem? Jonas 3:5, eu já quero orar com você. Jonas mirou, Jonas sabia, ele sabia que tinha alguém que podia decidir, ele sabia que tinha alguém que tinha o poder de decisão, ele sabia. Ei, Jonas 3:5. Acompanhe comigo, rapidinho. 3:5. Antes, então os indivíduos creram em Deus, combinaram o jejum geral, e todo o povo, diga comigo, dos mais importantes e ricos, aos mais pobres, aos mais simples, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Diga bem forte, diga bem forte, diga: dos mais importantes e ricos, aos mais simples e pobres. Pastor, que tipo de pessoa eu preciso alcançar até chegar no cabeça? Alcance os mais simples
quero orar com você. Jonas pregou uma mensagem e uma cidade toda se converteu. Atenção, tizinha, atenção, tizinha. Jonas pregou uma mensagem e a cidade toda se converteu. Toda. Paulo pregou e muitas igrejas foram implantadas. Segura comigo, segura, não movimenta não. Muitas igrejas foram implantadas. Pedro pregou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas vieram para Jesus numa só pregação. Jesus pregou e milhares foram alimentados. Os discípulos pregaram e o evangelho chegou até nós. 1 Coríntios 2,4. 1 Coríntios 2,4. Paulo dizendo aos Coríntios: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você precisa pregar não apenas o conhecimento dos homens, mas o poder de Deus. Quem quer receber poder, levante sua mão. Venha para frente, pode vir para frente, pode vir para frente. Os evangelistas me ajudam a ministrar. Pode vir os evangelistas, me ajudam a ministrar. Pode vir ministrar, pode vir. Venha para frente. Paulo disse: olha, eu não preguei aquilo que era somente conhecimento dos homens, mas eu manifestei a elas o poder de Deus. Quem quer receber, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Cadê o louvor? Pode louvar. Louva, rapidinho. Os evangelistas me ajudam a ministrar. Faz um círculo por trás. Faz um círculo por trás. Tem alguém que não aceitou Jesus como Salvador? Tem? Tem? Já é crente? Já é crente? Mais ou menos, então vem ser agora. Porque nem mais nem menos. Vem. Uma pessoa, segunda vez, vem. Já tem outra para Jesus. Tem outro para Jesus. Vem, traga, vem. 2, 3. Quem mais? Pode, traz. Você também. 4, 5. Ora por eles, ora. Enquanto eles oram aqui aceitando Jesus. Ora. Libera a bênção. Ora, cadê os evangelistas aqui? Ajuda aqui, vem, chega perto. Irmã Liane, venha, meu amor, venha para cá. Impunha as mãos. Ore. Não é para ser somente palavras. Não é para ser somente palavra, mas proclamação de poder. Chorica naracheri de balabalabalais. Chominica narachori onde le balabalabalais. Chori um canaracheri de balabalabalais. Lominica narachori de balabalabalais. Ou transformação. Deus tem te chamado nessa noite hoje para mudar completamente a sua vida, para mudar completamente você, dando a você a intrepidez de Jonas. Essa cidade será conquistada pelo poder do nome de Jesus. Essa cidade será conquistada na autoridade do nome de Jesus. Chore canaracheiro e balabalabais. Roma na canaracheiro.